Qual é a maior mentira que contaram sobre sucesso pra você? Olha, pra mim, a maior mentira que contaram é que o sucesso é uma coisa que é muito difícil, que é impossível, Uhum, uma coisa que só a pessoa que já nasceu rica e de berço ou ganhar na Mega Sena. E assim, o sucesso, na verdade, não é só uma questão financeira, né? Pra mim, sucesso é você atingir as metas e objetivos que você traçou lá atrás. Tem um primo meu que ele queria ser campeão do mundo de Kung Fu. E ele é hoje, 10 vezes campeão do mundo. Ele é um cara de sucesso, porque o sucesso pra ele foi isso. Ele tinha esse propósito na vida dele: "Não, eu quero ser mestre de Kung Fu". Pra mim, sucesso é construir um meu negócio, um business e faturar milhões, bilhões, ter a placa da construtora em todas as avenidas de São Paulo, de Nova York. Isso aí pra mim é ter sucesso, entendeu? E ter grana. Então, assim, sucesso é relativo, né? Às vezes uhum, o cara quer fazer doutorado em Harvard, pra ele isso é ter sucesso, e tá tudo certo. O outro quer ter um sítio, né? Então, pra mim, sucesso é isso. Eu quero construir o meu negócio, vários negócios que faturam milhões, bilhões uhum. e conseguir poder interferir, mudar a vida das pessoas de certa forma, né? Obviamente, quando eu monto um negócio, eu tô pensando no meu no meu perfil, o que que eu quero para minha vida, qual que é o meu propósito de vida, quais são minhas metas, objetivos, quais são meus sonhos que eu quero realizar, né. Então assim, eu conquistando a independência financeira, eu posso realizar praticamente tudo que eu quiser, né. Agora as pessoas falam: "Ah, mas isso é impossível". Não, é uma questão de mentalidade, né. Então assim, Uhum. a pessoa que tem a mentalidade escassa, que acha que tudo é impossível, ela não vai conseguir atingir nenhuma meta, nenhum objetivo, nada. É Perfeito. 2 tipos de pessoas que tem no mundo, né. Os que fazem o negócio acontecer na vida delas, que são protagonistas, e os cara que fica esperando as coisas acontecer, são mero coadjuvantes. Uhum. Perfeito, perfeito. O que mais atrasa a vida de um empresário hoje na sua visão? O Brasil, nosso país atrasa a nossa vida, faz de tudo para dar errado, vai criando imposto em cima de imposto, leis absurdas atrás de leis absurdas. A gente não tem segurança jurídica para poder trabalhar, a gente não tem segurança jurídica para contratar um colaborador, para demitir um colaborador, a gente não tem liberdade para poder fazer outras formas de contrato entre pessoas físicas e jurídicas. Uhum, Então, assim, a nossa legislação, o judiciário, os uhum, legisladores, os executivos lá de Brasília, fazem de tudo para a gente não dar certo. Então, assim, o maior dificuldade hoje do empresariado, uhum. na minha visão, é o próprio Brasil, o custo Brasil, né? E isso é um negócio que, assim, eu não vejo solução, né? Mas isso é para todo mundo, ok. Todo mundo está jogando o mesmo jogo. O problema é que grande parte das empresas não joga o jogo justo, né? E Hum. aí, quem não joga justo, que porque sabe que o Brasil, o judiciário é fraco e, né, tem outras coisas aí que pode acontecer, então o jogo não é justo. Então a maior dificuldade é essa, na minha visão, né? A E como que esse empresário mesmo, enfim, morando no Brasil, entendendo todos esses atrasos, essas coisas que atrasam, como que ele pode dar um salto, né, como que ele pode começar a dar certo? Exato. É o que eu estava falando. Essas leis são para todos. Então, não adianta reclamar. Esquece governo, esquece prefeitura, estado e tal. Foca no seu negócio e faz o negócio acontecer. Como que vai fazer isso? Tem que ter uma mentalidade de sucesso, de prosperidade, acordar todo dia cedo, olhar no espelho e falar: "Pô, eu sou o cara foda pra caramba, eu sou um cara de alta performance, eu sou bem-sucedido". Faturar, para faturar você tem que ter network. Então você tem que aumentar a sua rede de relacionamento, aumentar os seus clientes, estruturando. Pensando assim, tira o governo, né? A dificuldade maior do empresário é o quê? Fluxo de caixa. Então, você tem que gerar negócios para ter um fluxo de caixa, você ter acesso ao mercado financeiro para poder fazer capitalização. Essa é a maior dificuldade no mercado empresarial, vender. Então você tem que ter um network forte para poder vender e fluxo de caixa para poder cumprir e entregar aquilo que você vendeu. Uhum, Mas eu acho assim, é step by step. Não adianta a pessoa querer dar um salto assim, sem estrutura. A única coisa que eu vejo que é possível dar esses saltos assim, sem muita estrutura, é no mercado digital.
Uhum. Mercado digital, se você gravar algum conteúdo que não é um custo tão elevado e aquele conteúdo XYZ viralizar, pronto, você deu um salto. Mas no mercado offline, vamos dizer assim, é step by step. Mas é aquela história, né? Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Então tem que sonhar grande, mirar grande, mas com os pés no chão, Sim, se entendeu? tivesse, se existisse, né, um produto digital, já pegando o seu gancho, que ensinasse esse passo a passo, como que você vê ou até se você deseja fazer um produto desse para ajudar outros empresários a darem esses pequenos passos, mas que levam a um crescimento exponencial. Você faria? Esse é o seu objetivo? Conta um pouquinho disso. Olha, eu sempre achei que esse pessoal da internet, os coaching, hum, não entrega tudo. Porque se eu sei alguma coisa que eu ganho milhões, eu não vou ensinar para ninguém. Mas aí, qual que é o lance? 90% das coisas que fazem dar certo, você pode ensinar, porque todo mundo já sabe. O problema é que as pessoas não fazem. As pessoas não têm disciplina para fazer, para acordar todo dia cedo e fazer o que precisa ser feito. As pessoas desistem, não têm resiliência para persistir durante 5, 10, 15, 20 anos Uhum, acreditando naquele sonho, naquele objetivo, naquelas metas com disciplina. Então, assim, eu acredito que eu tenho vontade de ensinar as pessoas, porque 95% das coisas que dão certo, todo mundo já sabe. Porém, tem que ver se as pessoas têm disciplina. É mais uma questão delas do que de quem está ensinando, uhum. né? E você Agora, entende agora eu acho que tem lá 1, 2, 3% que é do meu segredo industrial, do meu segredo do meu business, que isso eu não posso ensinar. E eu tenho certeza que ninguém ensina. é, esse é o ponto que eu queria pegar, porque assim, todo mundo promete, revelar e etcétera, abrir, né, a caixa preta do negócio e tal. Então você tá me dizendo que, assim, nesse ponto específico não faz tanto sentido, porque existe como se fosse, hã, o que é universal dentro de um negócio que vai funcionar para todo mundo, Exato. e é uma forma de proteção para você não expor também o seu É negócio. claro, é claro. Sim, Imagina se o Facebook vai abrir o algoritmo dele. Não vai, né? O Instagram. Isso é confidencial. Mas tem, é o que eu falei, tem 95% das coisas você pode ensinar, porque é mercado. Se você pegar todos os empresários, eles têm lá 10 características em comum, todos. todos. Que dessas 10 características, tem 30 comportamentos em comum no mundo inteiro. Então isso aí as pessoas sabem, dá para você ensinar isso para a pessoa, né, desenvolver essas habilidades e competências. Porém, cada negócio tem o seu segredo, né. Por exemplo, eu tenho um segredo lá, eu tenho a minha rede de relacionamento, eu não posso abrir isso, porque esse é a rede de relacionamento é que me gera negócios, que me gera faturamento, é o meu segredo. Mas eu posso ensinar como você fazer um network de alto valor. Aí você vai ter que desenvolver a sua rede de relacionamento, que vai ser o seu diferencial. Mas eu não posso abrir a minha rede de relacionamento. Ou se for algo nesse nível de abrir, né, o seu seleto grupo de networking também, então tem um preço muito mais elevado de Ah, que, é, sem né, dúvida. seria um grupo de mastermind, acho que é algo mais Isso, voltado alguma para isso. coisa assim, é. E aí a remuneração dessa informação tem que valer a pena, né? Tem que ser Sim, uma sim. coisa bem remunerada. É aquela história, né? Você tem um investidor anjo aí. Você não Uhum. pode abrir ele, porque ele faz diferencial na sua vida, da sua empresa, do seu Sim, business, sim, perfeito. né. Ele vai botar US$ 100 milhões no seu negócio, e você vai falar: "Ó, liga lá para o meu investidor anjo, que ele vai investir no seu também". Talvez os 100 que ele ia pôr com você não vai virar mais 100, vira 10, vira 20. Então, você Perfeito. entendeu, né. Sim, perfeito. O que separa quem cresce de quem passa anos no mesmo lugar? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu percebo assim, a pessoa que cresce é a pessoa que consegue delegar com mais facilidade. E ela conseguiu desenvolver vários processos e procedimentos no business dela, ou contratou pessoas que desenvolvam, mas a pessoa tem que ter essa cabeça aberta para poder delegar e aí confiar nesses talentos, né, que vão desenvolver os processos e procedimentos para você ter controle. Porque a partir do momento que você começa a crescer muito, você vai perdendo o controle do teu faturamento, do teu serviço, do teu produto. Então, para crescer estruturado, a pessoa tem que ter essa mente aberta, né. Obviamente ela tem que pensar grande, tem que ter uma mentalidade diferenciada, acreditar que ela é capaz
e desenvolver esses processos, procedimento e contratar gente de altíssima performance, porque senão você não vai conseguir crescer. Porque a pessoa quer fazer tudo sozinha, ela vai conseguir a eu atendo 10 clientes sozinhos. Para eu atingir 1000 clientes, eu vou precisar ter uma equipe, eu vou precisar desenvolver processos, procedimentos, sistemas, ISO 9000, sistemas de gestão, sistema da qualidade. Então, assim, Uhum. é uma Qual foi o momento que você aprendeu isso, assim? Que você entendeu que esse era o jogo pra você crescer? então, desde moleque eu queria ser empresário. Desde Uhum, os 10 anos de idade eu queria ser empresário. E quando eu trabalhava nas empresas, eu trabalhei em 3 empresas. Eu ficava de perto do patrão, vendo como que ele se comportava, como que ele fazia tal coisa. Eu trabalhei numa empresa pequena e 2 empresas grandes. uhum. Então eu ficava vendo como é que o diretor da empresa trabalhava, ficava na cola deles. É aquela história, quando você se forma, nos 5 primeiros anos, você tem que ser esponja. Você tem que absorver tudo de todos os lados e aprender. Eu ficava vendo como que eles se comportavam. Entendeu? E são pessoas que eu admiro até hoje, que eu tenho respeito, que eu tiro alguma dúvida, alguma informação. Mas então eu falei: "Pô, para crescer tem que ser dessa forma". É um benchmark, né, você não adianta querer reinventar a roda. Ainda mais na minha área de construção, incorporação, mercado de engenharia, um mais um é 2 e ponto final. Não é igual no TCU aí, enfim. Então assim, não adianta querer inventar, o simples funciona. Um simples bem feito funciona. Olha a caneta Bic, tem 70 anos e é a melhor caneta que tem. Não dá problema, não escreve de qualquer jeito. Então, assim, o básico funciona. Perfeito. Você acredita que esforço ainda vence talento hoje? Eu acredito sempre que o esforço, a disciplina sempre vai vencer o talento. Porque a pessoa que tem talento, ela às vezes ela não sabe que tem talento, mas as pessoas falam: "Ó, você é talentoso", tal. Aí ela se acomoda, né, eu acredito. Se acomoda, não vai buscar informação, não vai treinar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. A pessoa que é disciplinada, que tem um objetivo de vida claro, um propósito, que tem garra, pegada. O negócio é ter garra. A universidade americana lá estudou qual o diferencial dos empresários que dão muito certo. De uma forma resumida, é garra. É garra. É aquele cara que tem um objetivo claro, que tem tenacidade, resiliência, força, coragem. É um cara que não desiste nunca, apesar de pensar em desistir todos os dias. A diferença do cara que tem sucesso para o cara que não tem sucesso é essa. É que o cara que teve sucesso, ele nunca desiste, apesar de pensar em desistir. Às vezes o cara que não teve sucesso, ele desistiu num passo anterior que ele ia estourar. Então, assim, é uma questão de mentalidade total. Total, tem que ter essa mentalidade. Garra, pegada. E em algum momento dentro da sua jornada você se questionou? Tipo: "Meu, será que eu sou esse cara que vou alcançar, né, esse objetivo, esse sonho, essas metas financeiras, etcétera?" Você se questionou? Sempre, sempre a gente se questiona, faz uma autoavaliação, né? Mas assim, eu nunca duvidei. Às vezes dá aquele desânimo, né. Eu costumo falar, a maior característica do empresário de sucesso é o cara se automotivar todo dia, porque é foda. Tem dia que você acorda triste, tem dia que você acorda desanimado, tem dia que você acorda com dor, tem dia que seus filhos estão doentes, a sua mãe, o seu pai. E você ter essa capacidade de se automotivar todo dia é que faz a diferença. Porque a constância no longo prazo vai construir a sua vida de sucesso, o seu negócio de sucesso. Hum. Você vai conseguir atingir todas as metas e objetivos. Então, essa questão de se automotivar, porque a vida do empresário é uma vida mais solitária, né? Ainda mais, por exemplo, eu não tenho sócios para trocar informações, trocar ideia, né? Né? A gente bater um papo e tal. Então, tem que ter essa mentalidade, muita resiliência e essa questão de se automotivar todo dia. Né? Não. Hã, Desculpa. imagine. Qual comportamento você vê que mais destrói o potencial de alguém? Então pode ser, por exemplo, sei lá, você olhar para as experiências de dentro da sua empresa que você fala: "Nossa, esse cara aqui vai não vai dar Olha, certo". são vários. Inclusive eu tenho uma lista lá que eu entrevisto o colaborador e eu bato nessas 12 comportamentos, né. Mas eu vou falar de alguns. Postura. O cara que não tem postura, você não dá certo, você não consegue trabalhar, ele não consegue trabalhar na minha empresa. A gente nunca mandou embora uma pessoa, um colaborador por falhas de conhecimento técnico, nunca. É sempre por problemas comportamentais. O cara não tem postura, o cara é mimizento, reclama de tudo, só vê o copo meio vazio, não vê o copo meio cheio.
É o cara que não tem disposição para buscar novas informações, é um cara acomodado. Ele espera o negócio acontecer para reagir, é um cara reativo. Não é o cara que se antecipa e faz o negócio acontecer. Antecipa os problemas e resolve. Entendeu? Então, assim, a parte comportamental é o mais importante. E eu sempre falo lá pra moçada: vocês têm que ter essa mentalidade de sucesso. Todo dia eu falo, gente, eu faço isso, não tem vergonha. Eu todo dia eu levanto, olho pro espelho e falo, eu sou foda pra caralho. Eu sou um cara de alta performance. Eu sou saudável. Eu sou multimilionário. Eu sou feliz. Eu vou fazer o negócio acontecer. Hoje eu vou faturar milhões. Hoje eu vou fechar negócio. E você começa a mudar a mentalidade, mesmo que você esteja desanimado. Então, assim, esse pessoal que tem esse comportamento reativo, mimizento, reclamando, fofoqueiro, não tem postura, não tô falando de roupa não, de postura corporal mesmo, o cara que não tem atitude, o cara que não tem excelência naquilo que faz as coisas meia boca, faz certo a primeira vez, que pronto. Mas o principal é isso, o cara tem que ter essa mentalidade e postura comportamental. Tem que ter Uhum. comportamento de sucesso, comportamento de alta performance. Sim. Como que você quais são os 3 principais valores, da sua empresa, né, então falando aqui um pouco de cultura, e como que você enraiza isso dentro da corporação, né, assim, da Uhum. empresa? É, a gente, quanto mais alto no seu cargo numa empresa, você lida mais tempo com pessoas. O dia inteiro eu estou falando com pessoas, com meus colaboradores, com meus diretores, com meus gerentes, com meus clientes, com meus fornecedores. Então, assim, a gente tem vários valores: lealdade, honestidade, excelência, postura. Combinou, cumpre, tem que ter palavra, entendeu? Então, a nossa missão tem que estar alinhada com a nossa visão, com o nosso propósito de vida e com o propósito da empresa. Eu costumo falar lá, gente, se vocês não amam o lugar que vocês trabalham, desculpa, vocês não amam a sua família, cara. Porque é aqui que você tira o sustento para sustentar a sua família. Então eu prefiro que vocês vão embora. Quem não está se sentindo bem aqui, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas desenvolver e fortalecer essa cultura empresarial é um trabalho de formiguinha. Sim. Tem que dizer o óbvio todo dia. Todo dia eu tô lá com meus diretores, com meus líderes, falando aqueles valores, aquela questão de comportamento que eles devem ter e devem passar isso para os subordinados, para a gente criar essa cultura empresarial forte. Mas a nossa cultura, eu vou te falar, viu, Cláudia, é tão forte hoje que aqui que acontece várias vezes. A pessoa que não tem a nossa cultura empresarial, a própria equipe fala, ô Big Boys, ó, manda esse cara embora. Ele tá contaminando a gente, é laranja podre. E aí ele vai atrapalhar o resultado no final do ano e a distribuição de lucro. Porque nós temos, eu acredito na meritocracia. Então todo mundo participa da distribuição de lucro da empresa. Se entra um cara que não está alinhado com os mesmos valores empresariais nossos, o cara não consegue trabalhar com a gente. Ele já é expulso. A própria equipe fala. "Ô, eu vou dar um exemplo. Contratamos um gerente de marketing o ano passado. O cara trabalhou 2 dias. Eu entrevistei ele, não sei o quê. Todo mundo entrevistou, o RH, não sei o quê. Deu 2 dias, bateram na minha porta. Falei, o que que foi? Tem que mandar o cara embora. Falei, por quê? Porque ele falou isso, isso, isso lá no cafezinho. Porque as pessoas vestem uma carapuça, um personagem, para fazer uma entrevista. Só que é no cafezinho, no almoço, no barzinho, que você vê a verdadeira personalidade da pessoa, no momento que ele tá de raiva ou no momento que ele tá descontraído. Aí eu falei, então manda embora, pô, fazer o quê, né? Eu vou confiar no meu time, né, vou Não, confiar total, eu confio nos meus é, diretores, na minha sim, equipe. Mesmo que eles eu falo, mesmo que eles estejam errados em algum momento, eu chamo eles de lado, a gente conversa, mas eu nunca vou deixar de acreditar na minha equipe. A partir do momento que eu não acreditar na minha equipe, ele não pode trabalhar mais comigo, aquela pessoa, porque trabalhar é confiança, é lealdade, exato. isso é o mais importante. Para mim não importa a formatura da pessoa e nem a idade, tanto é que eu tenho o meu diretor de operações lá, trabalha comigo há 18 anos, e ele começou como office boy. E ele não é engenheiro, ele é psicólogo de formação, só que ele é um cara de altíssima performance. Ele é um cara que faz o negócio acontecer. Ele é um cara que trabalha por 5. Porque eu sempre falo, uma pessoa de alta performance trabalha por 5, trabalha por 10, entendeu? Ainda Sim. mais com a tecnologia que tem hoje, né? Internet, inteligência artificial, processo e procedimento. E é um cara que tem 33 anos e é meu diretor de operações. E tem uma característica que eu valorizo muito nos colaboradores.
Todos os meus diretores gerentes já foram empresários e quebraram. E voltaram a trabalhar comigo. Porque eu acredito no empreendedorismo, total. Eu acordo pensando em empreendedorismo, vou dormir pensando em empreendedorismo desde moleque. E essa questão, eles sempre falam lá quando eu não tô, eles me falam: "Ô gente, ó, vamos escutar o Big Boys aqui, ó, porque todo mundo aqui já foi empresário e já quebrou. Ele tá há 18 anos aí, então a gente tem que ouvir ele porque ele sabe o que ele tá falando". Que ponto interessante isso que você tá trazendo, porque assim, eh, eu acho que talvez exista, assim, uma ligeira neurose de achar que todo mundo nasceu para ser empresário. Então eu acho eu acredito, né, eu vejo que esse movimento é até legítimo, que a pessoa fala assim: "Não, acho que eu tô preparado para encarar um desafio desse, de empreender e etcétera". Mas na prática, aí a coisa é um pouco diferente. E aí que você olha para quem de fato consegue, no longo prazo, manter, uma empresa ou crescer e etcétera, e aí você fala: "Poxa, isso aqui é relevante, isso aqui é importante". Então, é um critério de seleção ou não necessariamente a pessoa já ter passado por uma experiência dessa na sua empresa, Não, não é um critério necessário, mas quando ele me conta isso, quando eles contam, eu falo: "Opa, você dá valor. muito". O cara que montou um negócio, que empreendeu e quebrou ou não, ou desistiu e parou, vale mais do que qualquer MBA em Harvard, em Stanford, na USP, no INSPER. Eu tenho certeza absoluta. Entendeu? Você me perguntou de se ficar se questionando, né. Às vezes eu me questionava, assim, eu perguntava para o meu primo porque eu empreendi com 27 anos, né, então eu não desenvolvi uma carreira nas empresas, eu não virei diretor de empresa grande. Aí eu falava: "Ô primo, você que trabalhou na empresa grande aí, Camargo Correia, Odebrecht, não sei o quê, você acha que eu seria diretor lá hoje?" "Ó, tranquilo, com o pé nas costas". Então assim, porque eu sempre empreendi, eu montei a empresa com 25 anos, 27 anos, né, e fui desenvolvendo. Então, às vezes, você se questiona, mas o negócio é pegar e fazer. Faz, erra, ajusta, vai, tenta de novo, faz, ajusta, erra, fazer. Aprender fazendo, executando, entendeu? Então, assim, todos os meus diretores gerentes já montaram empresa e já quebraram. Inclusive o meu gerente operacional que começou como office boy, certa época ele se aventurou, não, quero ficar milionário, quero não sei o quê, papapá, montou a empresa dele, não deu certo, voltou para trabalhar comigo. E tá tudo certo. Eu incentivo. Tem outros engenheiros que trabalham comigo que eu ajudei, incentivei a serem empresários e são empresários até hoje. O cara já tem 8 anos de empresa, 7 anos de empresa. Porque você sabe, né? 60% das empresas no Brasil falem, fecham, quebram até o quinto ano de vida, né? E assim, empresas que prosperam acima de 10 anos são, sei lá, 10%, né? Você hoje, né, depois, assim, de uma jornada incrível como empresário, você em algum momento, vendo tudo isso, se como posso dizer? Se colocou num pedestal, assim, num lugar de inacessível, num lugar de eu sou único e sabe, um lugar, Sei, nunca, sabe? nunca. Isso aí é vaidade, né? Vaidade e ego. Que Isso aí é o que acaba com o ser humano, né? Não, sempre fui humilde. Porque primeiro, se você se põe num pedestal, você para de aprender. O cara que acha que sabe tudo, ele para de aprender. Ninguém sabe tudo. Só talvez Jesus sabe tudo, não sei. E ele está sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Então você tem que ter essa cabeça. E assim, é fácil falar da gente, né? Mas você perguntar pra qualquer um que me conhece, fala: "Não, pô, o Juliano é um cara super humilde, acessível e tal", entendeu? Não, uhum, a gente não pode. O pedestal é uma zona de conforto que a gente não pode estar. Tem que estar sempre em movimento, sempre uhum. aprendendo, sempre evoluindo. Você acha que tá nesse lugar né, você acha que isso é uma forma de vendar os olhos do empresário, assim, então Com certeza, ele vai ficar cego, ele vai parar de ir no chão de fábrica, vamos dizer assim, parar de entender o business dele, talvez, se achando um cara inacessível, uma pessoa que está acima do bem e do mal, acima de Deus, não sei, de Jesus. Mas vê bem, várias empresas quebram depois de estar consolidada também. Talvez é esse ponto que você está falando. uhum, Recentemente, agora, algumas construtoras quebraram empresas que têm 25, 30 anos, que faturavam milhões. sim, Talvez seja esse o motivo, não sei, né? sim, Mas esse é um lugar que eu nunca quero estar, no pedestal. E nem colocar ninguém no pedestal também. sim. A única pessoa que a gente tem que pôr no pedestal é a nossa mãe,
Jesus E foi, né. Hã, e olha lá, hein. ó, tem muita gente querendo crescer, mas o que elas não estão dispostas a fazer. Então dentro, assim, da sua jornada, o Hum, que que você vê, assim, que a pessoa quer fazer e tal, tal, mas você vê que tem alguns pontos que a pessoa não abre mão, ela não tá disposta a encarar aquilo. Quais são esses pontos? vários. É uma questão até é o que você disse, nem todo mundo nasceu para ser empresário. Tanto é que se todo mundo fosse empresário, não ia ter funcionário para trabalhar nas empresas. Então, assim, uma minoria é empresário, né. Hoje no Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Muitos são pessoas físicas que dão nota. Então deve ter aí 5 milhões de empresas, empresa mesmo que tem mais de 10 funcionários. E nós temos 205 milhões de pessoas. Metade, 100 milhões trabalha para essas 5 milhões de empresas. Então não é para qualquer um empreender. Mas o que eu vejo mais hoje, principalmente nessa geração mais jovem, as pessoas não querem pagar o preço para chegar lá. Então o cara se forma, ou às vezes nem se forma, não. Eu quero qualidade de vida, trabalhar das 9 da manhã às 5 da tarde. Aquela visão meio divergente lá do Facebook, do Instagram, que tem mesa de ping-pong, sala com sofá para dormir, cafezinho, chopp, sabe, um negócio assim que é meio bagunçado. Então, assim, as pessoas não querem pagar o preço. A pessoa vai montar um negócio achando que vai trabalhar menos, não vai. Você vai trabalhar 7 dias por semana. É a teoria dos sete. Você vai trabalhar 7 dias por semana, das 7 da manhã às 7 da noite. Isso não tem como você montar um negócio que se não tiver esse perfil, se não pagar esse preço, de poder ter essa é o mínimo, é a dedicação mínima. E outra, mesmo quando você está dormindo, quando você está fora do trabalho, você está pensando no teu negócio, porque você não tem um fixo no final do mês. Depende da sua performance, do seu esforço, da sua resiliência, da sua garra, da sua pegada, da sua iniciativa. Então, assim, essas pessoas que não querem pagar o preço não têm o perfil para ser empreendedor. Não vai dar certo. Porque às vezes eu entrevisto alguma pessoa lá que vai prestar um serviço muito mais nesse mundo digital, né? E o jovem, a pessoa lá, o cidadão, acha que ele inventou um novo Facebook. Eu falo, bicho, baixa a bola. Facebook só tem um, Instagram só tem um. Você não é o Zuckerberg. Menos. Então, assim, sabe? Muito menos, né? Vamos na polêmica? Vamos. Hã, são 2 perguntas, tá. Primeiro, eu não sei se você é casado ou não, mas você se casaria com uma CEO? Essa é a primeira pergunta polêmica. E como que é o processo seletivo, no caso de um cargo relevante dentro da empresa, assim, né, na contratação de uma mulher? Tá. Eu sou solteiro, né? Respondendo a tua pergunta. Casaria com uma CEO amanhã. Não tem problema nenhum, até prefiro. Ah, é? É lógico, eu casaria numa boa. Conta mais. Seria 2 CEOs, né. Não, não tem problema nenhum. Inclusive a gente tem bastante mulheres que trabalham na Munch, né. O sistema de contratação é o mesmo, eu não vejo sexo, gênero, cor da pele, se o cara é homossexual, se a mulher é lésbica, a gente não vê nada disso. O que vale pra mim é performance, é a pessoa entregar resultado, entendeu. Eh Já tivemos situações lá que mulheres tinham salários maiores que os homens. Então, assim, esse papo que mulher ganha menos, eu nunca vi. Eu só falo o que eu vejo. Eu nunca vi. Então eu não posso falar. Porque se as mulheres ganharem menos, todos os empresários só contratariam mulheres. Porque aí seu custo fixo ia ser menor. Então isso aí é por competência, por meritocracia e pela desenvoltura do cargo. Eu, particularmente, até acho, eu sempre falo isso, que quando eu era estudante, no prezinho, na escola e na faculdade, todos os melhores alunos eram as meninas, sempre. E elas são excelentes profissionais. Eu, dependendo do cargo, dependendo da função, desempenham melhor que o homem e vice-versa, né? Uhum, Porque tem funções que são mais adequadas para o homem. Por exemplo, o cara ser um minerador lá, ele precisa de força, tal, né? Uma mulher mineradora, né? Talvez não teria uma performance interessante, tal. Teria uma performance menor. Agora, na nossa empresa tem várias mulheres trabalhando que desempenham funções. Se ela está naquele cargo, é porque ela é melhor do que um suposto outro candidato homem que não passou na entrevista. Então, assim, não tem distinção nenhuma. perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, essa é boa.
Por que você acredita que algumas pessoas nunca conseguem prosperar financeiramente mesmo empreendendo? Porque eu acredito que a pessoa mistura a conta física com a conta pessoa jurídica, que o cara fica muito vislumbrado naquele pedestal, então ele começa a gastar mais do que a empresa gera, pensando na vida pessoal dele, tirando sangrando a empresa. É aquela história, né, empresa fatura 1.000, você tem que gastar reais. Se a empresa fatura milhões, você tem que gastar 1.000. Se a empresa fatura bilhões, aí você pode começar a gastar milhões. Então, assim, tem que pensar sempre em primeiro lugar no caixa da empresa, entendeu? Então, acho que as pessoas devem misturar isso. Faz um salário para você, uma remuneração fixa, e vive com aquilo, entendeu? E a hora que você atingir as suas metas financeiras, nessa distribuição de lucro, aí você faz uma distribuição maior e tal. Mas eu acho que é isso, é misturar as contas físicas com as contas jurídicas e se vislumbrar e começar a gastar, viver uma vida muito acima da que ele poderia viver. Uhum. E como que o jovem empresário, ele tem que pensar em relação a isso no sentido: "Ah, ele começou a ganhar uma graninha a mais", ele fala: "Ai, quero comprar um carro. Ah, porque aí eu quero, sei lá, alugar um apartamento melhor". Como que você teve que lidar com isso no seu começo, assim? Como é que foi? Ah, eu montei a empresa, o escritório era na sala de casa, era um kitnet, que eu morava ali no centro de São Paulo, tinha 23 metros quadrados. Agora chama flat, loft, na época era kitnet. Mas é a mesma coisa, com as devidas proporções. Então, assim, eu montei com o custo fixo bem baixinho, né? Só que, assim, eu tive uma pegada forte no começo, mérito meu, meus contatos, meus relacionamentos, a minha performance, que no segundo ano da empresa, em 2008, eu lembro, eu faturei 3 milhões, sobrou um, limpinho na minha conta, na conta da empresa. Aí eu falei: "Caraca", e eu não conto pra ninguém, não contava pra ninguém, nem pra minha mãe, nada. Fiquei assim, né: "Nossa, tem 1 milhão na conta, e tal". Eu fiz a conta, 1 milhão naquela época era 3 hoje, como se eu tivesse faturado 9, sobrado 3. E aí eu lembro que eu comprei uma BMW de 100 mil, zerada. Fui na concessionária e falei: "Não, eu tenho que usufruir disso, eu tenho que sentir isso". E era meu sonho que eu comprar uma BMW, né. Aí eu fui lá e pá, comprei a BMW zerada. Então,